Estamos de volta com o Horizonte Debate e no programa de hoje estamos abordando o que para você é a Vaza Jato ou a Lava Jato. Participe conosco pelo WhatsApp no 31 99642 8473. Eu vou distribuir essa colcha de retalhos aqui e vai ficar bacana. O Luiz Cláudio, Zé Arthur, coloca o seguinte, lá de Lagoa Santa, obrigado Luiz, sua cidade é linda. O juiz da época, hoje ministro, não dá veracidade a esses vazamentos? O que vocês têm a dizer sobre os grampos em um chefe de Estado? Acredito que o Luiz está falando aqui da oportunidade, né, da situação onde a presidenta Dilma, conversando com o Lula, que ela nomearia como ministro da Casa Civil, a partir de uma hora em que Sérgio Moro, sem autorização do Supremo Tribunal Federal, grampeia a presidenta e ele divulga em um horário fora da determinação do grampo e sem autorização do Supremo Tribunal Federal aquela conversa do Bessias e a famosa conversa do tchau, querida. Uhum. Certo? É verdade. E Moro, até se desculpou. Se ele tivesse correto, não se desculparia. Depois de um pito que o ministro Teori e o ministro Fachin fez a ele, né? Teori. Que depois foi assassinado. Foi absolutamente indevido, inoportuno, não deveria ter feito, fez, e isso, inclusive, fundamentou o pedido de arguição de quebra de imparcialidade dele, que já é antiga. Isso aqui foi assim, o que há de mais escancarado, mas a quebra da imparcialidade já vem sendo notada diversas vezes, inclusive por meio das audiências, que eram todas gravadas, o tipo de condução da audiência, o tipo de pergunta. Ou seja, ter divulgado, ter vazado esse áudio entre Lula e Dilma... É um fato que vem a fundamentar a quebra da imparcialidade desde há muito tempo. Sim. Juan, acho bacana a participação. Juan é um telespectador que apresenta o programa comigo, professor Dimas, e a pergunta é para você. Que bom. Boa noite, eu sou Juan, do bairro Nazaré. Essa discussão toda tem um nome, Lula, a mídia, o STF, principalmente, e o Congresso Nacional. Nos últimos meses, só funciona ao serviço dessa figura, acredito que é o Lula, porque ninguém comenta o crime do suposto... Por que ninguém comenta o crime do suposto jornalista? O Leonardo está comentando, Juan. Não se comenta nada sobre as conversas de gente do STF, como Gilmar Mendes, com indiciados como Aécio Neves. Por que tantos presos? Só se fala em Lula, um criminoso. Perguntar não ofende. Por que tanto interesse no Lula? Será que tantos têm... Ele usou uma expressão aqui, vou mostrar para o professor Dimas. Com ele tem medo da delação premiada dele ou só interesses escusos que muitos mantinham no governo do PT e acham que podem voltar? O Juan do bairro Nazaré, professor Dimas. O bairro Nazaré é um bairro muito bacana. Tenho alguns amigos de lá, da época quando eu era metalúrgico. Trabalhei por ali há algum tempo e conheço muito o bairro. E tem muita gente inteligente lá no bairro Nazaré que vai compreender tudo que eu vou dizer aqui com muita clareza. Existiu sobre o presidente Lula uma convicção de culpa prévia. Eles fizeram que todo brasileiro, no processo da Lava Jato, no processo do próprio golpe contra a Dilma, eles fizeram que todo brasileiro se voltasse contra o presidente e sobre ele julgaram uma série de acusações que a maioria não conseguiu nem provar. Então, o próprio procurador, quando vai para a televisão denunciar a pessoa, como fez com o Lula, impediu que as pessoas pudessem exatamente tê-la, né, para exercer o seu direito de defesa perante a sociedade. Então, a convicção que o nosso amigo tem aí, ao final de um grande criminoso, ele pode estar sendo induzido ao erro. Eu conheço bastante do direito, eu dou aula no curso de Direito da Universidade Católica, atualmente também na pós-graduação em Direito, e nós temos amigos lá em todo nível de conhecimento do constitucional, do penal, e assim, são unânimes em dizer que o processo é fraudado do início ao fim, inclusive pelo tipo da acusação. A primeira coisa que você deve se perguntar, se o Lula é o maior ladrão do planeta,
Por que o Sérgio Moro teve que arrumar um triplex que não é dele para acusar que é dele? Ou seja, num triplex no valor também relativamente barato, porque é 1,5 milhão, 2 milhões, aquela porcaria lá em Guarujá, tá certo? Para o grande ladrão da história toda roubar aquilo, isso. Aí alguém fala assim, mas é a ponta do iceberg. Mas peraí, ninguém pode ser preso por ponta de iceberg, né? Você é preso por um crime concreto. E se tiveram que inventar para ele uma propriedade que não é dele, se tiveram que criar condições de um processo fraudado, de uma combinação de juiz com procurador, para poder armar um plano para prendê-lo, se nesses anos todos de investigação tiveram ainda que fraudar para poder prendê-lo, por que ele é o maior criminoso? Se ele é o maior criminoso, então deveria estar muito fácil pegá-lo. Aliás, outros aí com as malas de dinheiro, vocês já notaram? Estão soltos. Então, eu fico já pensando, inclusive, sabe? Citados já eu fico já pensando que a prisão do presidente Lula é para roubar do povo brasileiro a previdência social. Porque o Bolsonaro e seu governo neoliberal estão solapando, estão roubando o povo, estão fazendo muito pior que o Collor fez. Sim. Porque esse saque que o Bolsonaro fará com a Previdência é muito maior que o saque que foi feito da poupança. E quando a velhinha for lá receber a pensão dela, que cair 60%, ela vai lembrar assim, o Lula está preso, por quê? Porque o Bolsonaro me roubou o direito do trabalhador brasileiro. Nossa. Sim. Então, isso vai ficar muito esquisito nesse Brasil. Esse debate sobre a reforma da Previdência a gente já está produzindo. Leonardo, olha que bacana a pergunta do Bruno, né? Bruno, moro no bairro Nova Vista. Uma pergunta aos convidados. Durante a entrevista que o Lula concedeu de dentro da cadeia, Bruno, eu assisti 3. A da Mônica Berman, que foi a primeira, uma segunda do Florestan e a terceira do próprio Glenn. Não transpareceu que Lula já tinha conhecimento dessas interceptações? Vocês não ficaram com essa impressão? Eu confesso, Bruno, para os nossos convidados, eu vou dar minha opinião também. Eu achei que na entrevista que ele fez ao Glenn, o Glenn talvez foi o mais duro nas interpelações ao Lula. Eu não sei se você pensa isso. Assim, aí você vai no estudo da semiótica, né? O análise do discurso, ele pode ser... Psicólogos adoram isso. Então, eu não vou... Esse daí eu não vou entrar nessa análise. Mas vamos lá. Se a gente pegar o caso do Lula, que hoje, você falou de aula, hoje eu estava dando uma aula de empreendedorismo, até mandar um abraço para meus alunos lá do Colégio Frederico Zanan, e a gente estudava ética. O primeiro conceito é ética. O que é certo e o que não é certo é errado. Então, esse conceito de ética, quando a gente mistura política, ele tem se misturado muito. E a gente tem atenuado alguns crimes. Por exemplo, um ativista político que lança um dado hackeado de alguém e é tido como um jornalista reconhecido internacionalmente, reconhecido por quem? Jornalista por quê? O que transformou ele em jornalista? Ele estudou onde jornalismo? Porque ele nunca estudou jornalismo. Que fonte que ele estudou? Então, isso é básico. Outra coisa, se a gente pegar sempre que o Brasil, aí no jornalismo, sempre que o Brasil tem algum problema que incomoda a elite, essa elite que está no poder, e aí é só mudar as embalagens de uma maneira geral. Você viu o áudio do Aécio, eu tenho certeza que nenhum petista ia discordar que aquilo é um criminoso. Mas discordam do áudio do Lula. De qual áudio? De todos, de uma maneira geral. O Lula responde 12 processos, mas vamos lá. Por que e ele vai concordar com o que eu estou te falando, de 1940 para cá, prisão em segunda instância, em primeira instância, era comum. Acabou a prisão em segunda instância em 2009, quando o povo do Mensalão foi preso. Mentira? Até então, poxa, pegava um criminoso, escondendo lá. Depois de 2009, o STF entendeu que não, tem que ter o trânsito em julgado. Só um instante, Leonardo. Então, nós temos uma Constituição que é de 88. Não. Até para uma questão de a Constituição de 88, quando a gente pensa os políticos que foram constituintes, você tem lá o Temer. E a minoria, que era constituinte, que decidiu as leis que estão aí hoje. E que tem um STF que opera para defender os membros da Constituinte. Você acha que haveria uma chance, Leonardo, de fato,
esse conteúdo que o Glenn recebeu poderia ser de fato censurado? Não, a censura é uma coisa inaceitável em qualquer democracia digna. Mas vamos lá. Você tem um hacker russo e um hacker do Emirados Árabes suspeito. Poxa, será que tem um mandante aqui brasileiro ou um hacker estava à toa, passeando lá na Rússia, resolveu grampear um ministro brasileiro e soltar essas mensagens para o Glenn? Que interesse que é esse? Aí é inocente pensar que, poxa, um partido... os partidos políticos no Brasil, de maneira geral, são todos muito ricos, até por causa do fundo partidário, mas um partido igual o PT, que teve fundos de pensão, que teve estatais, comandos não sei o quê, não tem dinheiro para pagar um trocado desse para fazer isso. Aí eu vou lá, ponho o escudo e falo, eu sou jornalista, eu não posso responder processo, eu não posso falar minha fonte. Ele é um ativista político, ele não é jornalista. Desculpa, jornalistas são jornalistas que nós temos aqui. Esses meninos que você tem na redação aqui, que fizeram faculdade, que exercem a profissão, que têm os princípios básicos de jornalismo. Vestibular, vamos voltar. Tem que escutar os dois lados? Tem. Bem, tem que checar a informação? Só por uma questão de equidade de tempo. Como é que você checa a informação com um bandido? Porque o hacker é um bandido, é um criminoso. Então, eu recebi a informação, se ele tivesse recebido de bom grado, recebi a informação de um criminoso, estou publicando a meu bel prazer. Isso não é jornalismo. Eu volto em alguns minutos com a resposta do professor Dimas. Fique conosco.